Olá, então, estamos aqui para apresentar esse trabalho, que é a existência do visível e do invisível nos frames dos videoclipes de Quila e Batidão, fontes visuais da cultura popular local. Meu nome é Mônica Rodrigues Farias, sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UDESC, PPGAV. A professora Mara Rubia de Santana é minha orientadora. Esse trabalho ele é oriundo também dessa pesquisa, a qual ainda estou iniciando, que tem a ver com a questão do audiovisual e também com as relações da cultura popular local. E esse artigo, então, foi trabalhado numa disciplina que tinha como teóricos o Rancière, de Huberman, Schaemann e outros que aqui eu vou estar citando, e tem a ver com a disciplina Fontes Visuais, e é um processo que está em andamento ainda, né? Preciso dizer isso, mas que bom que foi aprovado aqui pela UDESC, que eu posso apresentar e ter também a relação dos colegas para poder crescer nesse trabalho. Dando continuidade, então, eu trago aqui um resumo, que também está lá no artigo, né? Ele esboça um pouco do que a gente vai estar trabalhando. A análise dessa imagética visível e invisível, né, desses dois personagens da cultura popular maranhense, a qual eu estou apresentando nesse artigo. Para quem não conhece, Kazumba e o Caboclo de Pena, eles são dois personagens muito presentes na cultura popular maranhense, do Bumba Meu Boi, e aí eu cito-os aqui também nesse artigo, porque eles aparecem em dois videoclipes, cada um em um videoclipe, um no Quila e o outro no Batidão, que são de uma rap chamada M Paixão, maranhense, e as relações com os teóricos, no caso, o Didi Huberman, o Rancière, o Hernandes, questão da cultura visual, buscando aqui relação com a antropologia visual também, e o fomento do exercício do olhar, né, na perspectiva da educação, e buscando uma cartografia. Essa cartografia porque dialoga com o simbólico, o estético, a decolonização, o contexto da cultura local. Então, esse é o nosso propósito aqui. Guarnecer. Alguns termos vão aparecer nesse artigo, como guarnecer, lá vai, da licença, são termos do Bumba Meu Boi. O guarnecer é o momento de reunir, então eu uso justamente para começar, né, falando desse artigo, o termo, né, guarnecer, e aí eu trago também um trecho que dá para a gente entender um pouco do que se trata, né, essa pesquisa. A imagem ela não é uma exclusividade do visível, né? Há um visível que não produz imagem, há imagens que estão em todas as palavras, mas o regime mais comum da imagem é aquele que põe em cena uma relação do visível com o visível, uma relação que joga ao mesmo tempo com a sua analogia e com a sua dessemelhança. Essas palavras são de Jacques Rancière, que amparam aqui o nosso entendimento também sobre a questão da imagem, do visível e invisível, e o que é visível a partir do visível, que é o que nós vamos estar analisando nas imagens a seguir. Então, repetindo, o Kazumba e o Caboclo de Pena eles vão surgir nesses dois videoclipes, Quila e Batidão. Ambos estão nas nossas referências, da cantora Rap M, e serão materiais imagéticos selecionados para o exercício do olhar proposto. Então, vão ser frames que nós vamos estar trabalhando para essa análise da imagem. Antes disso, eu trouxe aqui duas imagens do artista visual Ed Brusaca, que também é grafiteiro, mas que aqui ele cedeu gentilmente essas duas imagens para a gente poder entender o que são esse Caboclo de Pena, o que é esse Kazumba, dentro do contexto real da festa de São João, né, da cultura popular maranhense. Então, o primeiro é uma fotografia do Caboclo de Pena, que é como se fosse um pajé, um indígena, muito importante. E aqui a segunda imagem é o Kazumba, ou Kazumbá, existe essas duas formas de fala, e o Kazumba aqui é essa figura mítica, né, com mascarada, corpo de homem, bem imponente, e que também faz parte das festejos de São João daqui, geralmente no Bom Meu Boi, do destaque da Baixada, e o Caboclo de Pena do destaque de Matraca.
E aqui eu trago algumas reflexões, né, que são oriundas de Benjamin, Rancière, de Huberman e Hernandes, só repetindo aqui quem são os teóricos, digamos, matriz dessa nossa pesquisa. Então, a presença do visível nesses dois videoclipes, em que aparecem as imagens de personagens da cultura popular maranhense, pertencente ao universo do Bom Boi, São Cazumba, e o Caboclo de Pena. Aqui a gente já pode ver 2 frames. No primeiro, que é do Batidão, a gente já percebe a figura ali do Caboclo de Pena, e na segunda imagem, que é o outro frame, a gente já percebe a figura do Cazumba. E aqui, nessa tarja amarela, coloca assim, e a invisibilidade dos mesmos frente à sua onipresença despercebida propositalmente. Essa frase tirada do artigo, e é porque, fazendo a leitura desses 2 trabalhos, desses 2 videoclipes, foi percebido que eles estão ali de forma onipresente. Nós, quanto apreciadores, leitores da imagem, nós percebemos as 2 figuras, identificamos, principalmente quem é daqui do Maranhão, como a gente costuma dizer, quem é maranhense, quem vive no Maranhão, que conhece a cultura popular, percebe que são 2 elementos da cultura popular, porém, para a ação cênica desses videoclipes, no caso, os personagens é como eles não existissem, eles estão ali de forma onipresente, e isso me chamou a atenção. Aqui, uma capa de propaganda do videoclipe Killa, aqui a artista rapper M está bem ao centro, com alguns dançarinos, e também aí tem o link disponível, que também está no artigo. E aqui também é uma imagem de divulgação do videoclipe oficial Batidão, e também aqui com a fonte e tudo, que também está nas referências. Esses 2 videoclipes são tirados alguns prêmios para a gente analisar, e aparece com mais clareza no artigo também. E esse termo Easter eggs, ou Easter eggs, é justamente algo que a Jéssica Laone, que é a diretora desse videoclipe, do outro também, do Killa, ela disse que ela traz novamente essa imagem, porque eu fiz uma entrevista e perguntei por que aparecia novamente, né, a figura dos elementos da cultura popular maranhense, como, no caso, o Caboclo de Pena. E ela disse que é uma referência a algo que ela costuma fazer, enquanto produtora e realizadora audiovisual, trazer elementos que já foram usados de uma outra maneira em seus trabalhos de audiovisual. E aí o Easter eggs tem esse conceito, né, de ser uma imagem que às vezes aparece ali meio mítica também, meio reprodutiva, e tem um significado aí também de referência a algo que veio antes. Aí trago aqui algumas questões provocativas de Rancière, para a gente poder pensar depois, no momento posterior. O que são as imagens da arte e as transformações contemporâneas do lugar que ocupam, né? Imagem da arte na contemporaneidade percorre um território mais amplo da decolonização do olhar pela cultura visual, como nos sinaliza Hernandes. São trechos que eu tirei do artigo para a gente poder pensar. A cartografia, como método proposto para o estudo desses prêmios selecionados, é influenciada pelos princípios do rizoma, pois neste o mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível a receber modificações constantemente. Isso quem fala de Deleuze e Guattari. É interessante a gente pensar na questão da imagem como esse rizoma que tem essas múltiplas influências e que transita por várias dimensões realmente. Por isso que é também uma das teorias que nós aqui nos amparamos, que é a cartografia de Deleuze e Guattari, a questão da cultura visual de Hernandes e a questão de Rancière, da questão do visível e do invisível dentro da imagem. Aí, continuando com Hernandes, ele nos coloca, são enfoques não fechados sobre si mesmo, mas que se vinculam entre si, se hibridizam com outras referências e contribuições, que põem a ênfase não tanto na leitura de imagem, mas como nas posições subjetivas que produzem as imagens. Então, aqui ele já traz um elemento novo a se pensar, que é justamente a questão da subjetividade, na perspectiva da cultura visual. E Rancière, ele nos coloca aqui 2 potências da imagem, a imagem como presença sensível, bruta, e a imagem como discurso cifrando, aliás, uma história. E aqui eu coloco, né, como uma questão de discussão, que discursos possíveis podemos abstrair de figuras simbólicas da cultura popular dentro do universo midiático do videoclipe, que é o caso que nós estudamos aqui.
E aí, a malícia das imagens, idealizada por Walter Benjamin e estudada por Didi Huberman, diz respeito a imagens dialéticas, presentes, ausentes, no contexto de 2 videoclipes que reverberam essa astúcia da dualidade do visível e do invisível, e do real ou surreal. Com isso, eu trago aqui também Didi Huberman, novamente, que fala da imagem malícia, que é uma imagem dialética. A desmontagem do visível tem, portanto, sentido quando visualmente retrabalhado, reconfigurado, e isso nós percebemos na construção desse videoclipe enquanto imagem em movimento. Aqui algumas das nossas referências utilizadas para a construção desse trabalho. E agradecer muito aí a oportunidade de estar no ANPAP pela primeira vez apresentando esse trabalho, no 31º Encontro Nacional da ANPAP, com esse tema existências, e que esse trabalho tem muito a ver com a questão da existência, né? Então, agradeço, aqui tem meu contato, e o contato da professora Mara Rubia, minha professora. Muito obrigada.